Eu disse agora na apresentação que é um livro perturbador. Perturbador para um jornalista, porque é assim uma espécie de retrato. E no retrato, quando nós não ficamos bem, ficamos perturbados, não é? E, portanto, há contornos da profissão de jornalista e, sobretudo, do mundo jornalístico português hoje, que estão aqui, ainda por cima com a autoridade de serem baseados em investigações, e em investigações científicas, com caráter científico, que fazem com que eu, jornalista, tenha olhado para ele com crescente preocupação. São dados estatísticos, dados tendo como fonte os próprios testemunhos dos jornalistas e observando a realidade que está em movimento nas próprias redações. Portanto, não é algo que eu fui construindo à medida que fui escrevendo, é algo que foi construindo à medida que a investigação foi dando pistas de análise e algumas respostas a estas primeiras problemáticas que eu tinha, que era em que estado é que estava o jornalismo e de como eram feitas estas integrações profissionais e as movimentações várias que a profissão está a ter no momento. O estudo em que ele se baseou permitiu-me aqui há uns tempos dizer que os jornalistas passaram da sujeição à arrogância, mas era também o jornalismo nos anos, desde antes do tempo da censura até hoje. Os anos 80 até aos anos 90 são anos de explosão. É uma década prodigiosa. Entre 87 e 95 passaram-se coisas extraordinárias. É o tempo entre 80 e 91, é pena porque o livro já não apanha o nascimento das televisões privadas e, portanto, mas apanha o nascimento da TSF, o nascimento do Independente e também, de algum modo, do Público. Surgem os primeiros aspirantes a jornalistas, estagiários com formação universitária, grandes vagas, e é também o tempo da feminilização das mulheres que entram nas redações. Portanto, apanham um período em que tudo esteve a mexer. E nessa fotografia algumas coisas ficaram tremidas. Há transformações económicas brutais, há concorrência brutal entre meios de comunicação social e agora, ultimamente, são os processos de convergência e as novas plataformas de difusão que estão a trazer aqui movimentações importantes ao mundo dos jornalistas. Eu sou do analógico, eu andei 25 anos a trabalhar em rádio com fita de arrasto. Portanto, o som digital já não é do meu tempo. Neste curso que eu estou a fazer, que estamos todos a fazer no Público, em que no mês temos que aprender a tratar o som digital, a fazer montagens e a tratar a fotografia e a tratar o vídeo, não é? Coisas que levam 3, 4 anos a fazer e depois há toda a prática, é evidente que nós sentimos que nos estão a ser exigidas coisas para além das nossas capacidades. Mas também o que eu penso é isto. Bom, então, e por eu não ter nascido no ambiente digital, agora vou ficar excluído dele? O Manuel Castells falou muito disso, quer dizer, dos info-excluídos. Eu acho que também deve haver uma luta também dos trabalhadores para não se excluírem do trabalho. Essa é uma pergunta que não se faz a uma pessoa que é docente de deontologia e que realmente, eu digo isto porque nenhum jornalista o dirá nunca, ou pelo menos abertamente, que obedece à sua empresa e ao seu empresário e não ao seu código deontológico. Esses dilemas vêm-se imediatamente com os alunos, nas salas de aula, quando eles conseguem transmitir ao professor que não estão a perceber quais são, em concreto, os papéis do jornalista e qual a sua função no mundo atual. A ideia que têm da profissão é de algo glamouroso que lhes dá uma porta de entrada para um mundo que se habituaram a crescer com ele. Se há uma alteração enorme na profissão que se pode desde logo apontar, é essa, é da quantidade de gente que quer ser jornalista e depois o que é que os espera no meio jornalístico. Portanto, agora precisamos tirar outra fotografia para ver se a realidade já está um bocadinho melhor. Realmente, de 2003 a 2007 já houve imensas transformações que não retiram de qualquer maneira, como aqui hoje ficou dito, o essencial da questão, que é ser jornalista e destrinçar bem o que é jornalismo e o que não é jornalismo e o seu impacto na sociedade. E eu penso,
e a Sara esteve de acordo, a Sara Meirelles esteve de acordo, que nos últimos anos algumas coisas, houve alguns arranjos, algumas captações de imagem mais favoráveis ao jornalismo e aos jornalistas.